Olá, irmãos, bom dia. Vamos nessa manhã estar assim abrindo a palavra de Deus lá em João capítulo 1. João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 43 ao versículo 51. Então, abra sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura desse texto, né? Que diz o seguinte: João capítulo 1, versículos de 43 a 51. Todos acharam? João, o Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 43 ao 51. Que diz o seguinte: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia, encontrando a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: Vem e vê. Quando Jesus viu a Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te achasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Abençoa, Pai, essa leitura, que possamos assim ter um bom entendimento da mesma, Deus, e que o Senhor esteja nos abençoando grandemente. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, ó Deus, e dá a tua direção no estudo da tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de poder nos reunirmos para assim estar louvando o teu nome. Também queremos te pedir, ó Pai, pela vida dos missionários, pela vida dos irmãos que estão enfermos, em especial a vida do pastor Eurípides, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Deus, ele que está prestes a fazer o tratamento, ó Deus, e que o Senhor possa estar com sua mão poderosa sobre a vida dele, ó Deus, para que ele possa assim se reerguer, ó Deus, e se restabelecer a saúde dele, para que ele volte assim a desempenhar a função dele no teu ministério. Obrigado, Pai, por tudo. Dirige-nos em tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nessa manhã nós queremos falar um pouco, baseado nesse texto, sobre Natanael. Nós temos também um outro personagem que pouco se sabe sobre ele, né? Quer dizer, sabemos muito pouco a respeito de Natanael e dos seus pais. O que sabemos é que ele era de Canaã da Galileia. Quando nós lemos lá João capítulo 21, a Bíblia fala sobre Canaã da Galileia, né? Então, que ele era de lá de Canaã da Galileia. Então, Natanael é uma pessoa, é um dos discípulos de Jesus, um personagem assim um tanto quanto passou desapercebido, mas ele teve a sua função. Apesar de nós não termos mais detalhes, com certeza ele foi usado na obra de Deus. Deus usou ele da forma que quis. O importante é que ele foi contado, ou seja, ele foi, apesar de ser pequeno, a respeito dele só fala do encontro dele com Jesus, mas que ele foi um dos servos de Deus, né? E um servo fiel, diga-se de passagem, né? Então, ele era de Canaã da Galileia. Agora tem o seguinte: parece que Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa. João coloca Filipe como Natanael, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, coloca Bartolomeu com Filipe. Então, essa coincidência aí, João falando de Filipe e Natanael, do encontro deles, já os outros evangelhos, eles já tratam dele como trata de Bartolomeu, ou seja, Filipe com Bartolomeu. Se vocês depois dêem uma conferidinha lá, Mateus capítulo 10, versículo 3,
Você vai achar lá ele falando sobre Bartolomeu e Filipe. Marcos 3,18 também fala sobre Bartolomeu e Filipe, o Filipe e Bartolomeu. E Lucas capítulo 5, versículo 14, também ele vai falar sobre Bartolomeu, ok? Então, leva-se a entender que é a mesma pessoa, não temos mais informações a respeito disso. O nome Natanael quer dizer dom de Deus, ou seja, ele aparece aqui no livro de João, exato, mas ele é conhecido como dom, ou seja, o significado da sua palavra é dom de Deus, né? Quando lemos o texto de João 1, 43 a 51, encontramos Natanael se encontrando com Jesus. Este encontro mudou radicalmente a vida de Natanael. Depois só vamos achar Natanael lá em João capítulo 21. Esse texto nós vamos fazer questão de ler ele. João capítulo 21, versículo de 1 a 4. Os irmãos abram suas Bíblias aí, João 21, de 1 a 4, para a gente ver o que a Bíblia fala a respeito dele lá. João capítulo 21, que diz o seguinte, capítulo 21, o versículo de 1 a 4. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas aquela noite não apanharam, nada apanharam. Cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Então, aí nós vamos achar os discípulos reunidos nesse texto e Natanael estava no meio deles, né? E naquela pescaria daquela manifestação de Jesus, ele se apareceu, ele se apresentou, ou seja, ele estava junto. Quando Jesus se apresentou a eles, ele estava junto naquela noite, eles tinham saído juntos todos para pescar. Então, aí nós encontramos essas duas passagens falando sobre Natanael. Vamos lá. A fraqueza de Natanael. Natanael, ao encontrar Jesus Cristo, ele se tornou um tanto quanto fraco. Quando Filipe, todo animado, disse: achamos o Messias, do versículo 45, né? Ele fala aí no versículo 45 e diz: Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referia os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Deus. Então, quando Filipe chega para ele todo empolgado e fala assim: achamos o Messias, no 46 Natanael mostra a sua desconfiança, mas Filipe não desiste. Que aí o versículo 46 diz o seguinte: perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem ver. Ou seja, mesmo ele com aquela desconfiança, Filipe estava ali firme, convicto do que tinha achado, do que tinha encontrado, sabendo que era realmente algo que vinha de Deus. Então, Filipe não desiste de conduzir Natanael até Jesus Cristo. Ele diz: vem e vê, comprova, Natanael. Porque só você vendo é que você vai ter assim, você vai poder matar suas desconfianças, né? Então, Filipe não desiste, né? Então ele conduz Natanael até lá. Olha, Natanael foi bem sincero com sua resposta. Ele era de Canaã. E Nazaré era uma vizinha bem próxima, cidade corrupta. Nazaré ficava bem ao norte e os habitantes das outras regiões não viam ela com bons olhos. Mas, mesmo assim, Filipe não desiste, diz: vem e vê. Então, irmãos, a região sul, norte, leste, oeste, sul, era distante de Nazaré. Ela ficava bem ao norte da Judéia, e ali ela tinha lá suas questões próprias, e ali eram questões que não agradavam muito ao povo. Então, aquela cidade ela era marcada. Podemos entender mais ou menos como hoje em dia o Binevaldo,
ele se queixa muito, diz que lá em Juruá, onde ele mora, hoje, por ele se relacionar com os índios, ele não é bem visto entre aquela cidade. Naquela cidade ali, ele tem poucos amigos, assim, porque ele é muito amigo dos índios, então, de uma certa forma, eles veem ele como uma pessoa errada, porque para eles lá, para os moradores de Juruá, os índios não prestam. Então, se Binevaldo chegou e se juntou a eles, também não é lá grande coisa. Então, mais ou menos assim. Então, quem vinha de Nazaré não poderia ser grande coisa. Filipe foi bem sincero, Natanael foi bem sincero nessa questão, porém, Filipe não desistiu de conduzir ele até Jesus, de insistir. Olha aí uma coisa, um bom exemplo para a gente seguir. Não desistir das pessoas. Muitas vezes nós temos alguns problemas com pessoas ao lado da gente, no nosso caso, esse rapaz que fica aí sempre mexendo em algumas coisas aí na igreja, e como nós temos reagido nas questões das nossas orações, quantas vezes temos lembrado, estou falando assim individualmente, né? Pouco temos falado na igreja, claro, mas no decorrer de toda a história, desde quando ele começou a sair dos caminhos corretos da sociedade, a igreja, nós mesmos já paramos a pensar nisso, ou seja, nós praticamente desistimos, né, dele, mas não podemos desistir, nós temos que pensar nisso. Filipe não desistiu de Natanael, sabia que tinha encontrado uma coisa boa e queria levar ele. Ele conhecia Natanael, eu acho que Natanael era uma pessoa na sociedade, provavelmente pelo o texto lido, ele era uma pessoa que tinha um caráter, tinha uma moral, tinha uma ética. E ali Filipe, acreditando naquilo, nós vem ver. Não, mas eu não vou porque lá é Nazaré. Nazaré já se sabe como é. Você entendeu? Então, é isso que nós precisamos pensar, analisar e colocar em prática. Então, Filipe, ele não desiste. Vem e vê. Você vem, você vai ver. É o que a gente precisa ver nas pessoas. Voltando a essa questão que eu falei agora há pouco. Ver que ali existe uma vida e que essa vida é preciosa para Deus. E vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, vai dar isso, aquilo, outro, mas não podemos desistir. Vamos pensar nisso e orar por isso, para que Deus nos dê assim uma vitória. Esse é um exemplo que eu estou falando, mas tem outros exemplos. Por exemplo, nas famílias, nas nossas famílias. Quantos parentes eu e você nós temos que ainda não aceitaram Jesus Cristo e de uma certa forma nós estamos desistindo, ou seja, não estamos muito preocupados. Então precisamos pensar nisso, né? Orar mais pelas nossas famílias também, né? Que é um outro campo muito vasto que necessita de salvação. Vamos lá, dando continuidade aqui. A opinião de Jesus a respeito de Natanael. Então Natanael teve a sua opinião, Natanael teve a sua fraqueza, não acreditando. Filipe não desistiu, mas agora Jesus dá a sua opinião sobre a pessoa de Natanael. Quando Natanael se aproxima de Jesus, ele fica surpreso com Jesus. Como Jesus fala a seu respeito. O versículo 47, se a gente dá uma olhadinha lá rapidinho, diz o seguinte: quando Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Então, quando Natanael ouviu isso de Jesus, ele ficou surpreso. Vinha desconfiado, vinha com o pé atrás porque é alguém de Nazaré, mas Jesus chega ali e fala. Jesus vai e fala para ele, um verdadeiro israelita. A palavra Israel quer dizer Israel, que quer dizer governado por Deus. Ou seja, então Deus estava falando para ele que ele era um homem que era bem governado por Deus. Então ele era uma pessoa realmente bem importante, né? E aí ele diz, em quem não há nada falso. O versículo 47 é completo. Em quem não há nada falso. Além de ser um bom israelita, é um homem sincero. Então Jesus deu essa opinião sobre ele e ali ele fica meio que assustado. Então Natanael surpreso, Natanael surpreso e desconfiado, Natanael não entende como este homem que vem de Nazaré fala tantas coisas a seu respeito. O versículo 48, aí Jesus dá a sua opinião. Qual é a opinião de Jesus? Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te achasse, te vi quando
quando estava debaixo da figueira. Antes de Filipe te encontrar, eu te achei debaixo, eu te vi debaixo da figueira. Então, é a colocação de Jesus, né? No versículo 48. Então, nós podemos ver, irmãos, que Jesus viu algo em Natanael. Jesus viu, já conhecia ele. Ali é uma questão que Filipe ainda estava confuso, estava desconfiado, estava com o pé atrás, mas Jesus começa a se revelar para ele quem realmente ele é. Ou seja, Jesus começa a mostrar para ele, ou seja, começa a descrever a vida dele, os passos dele, os últimos passos dele, começa a descrever o que realmente ele anda fazendo, por onde ele estava andando, circulando, né? Então Jesus veio em Filipe. E agora vem a questão. O que Jesus vê no meu coração, no seu coração? O que Jesus vê nos nossos corações? Quando eu ou você nós estamos sozinhos. Natanael está lá debaixo da figueira sozinho. Talvez pensando nos negócios, talvez pensando no que fazer para amanhã se alimentar, enfim, alguma coisa ele estava fazendo ali, ou alguma coisa, algum pensamento estava na mente dele, e lá ele estava sozinho, tranquilo, mas Jesus viu ele. E quando você está sozinho, quando eu estou sozinho, quando nós estamos sozinhos, o que é que Jesus tem visto em nossas vidas? O que é que nós temos verdadeiramente feito para que Jesus veja alguma coisa, ok? Então, fica aí a reflexão, é pensar nisso. Quando eu estou sozinho, o que é que Jesus tem visto em mim? E quando eu estou no meio do povo também, o que é que Jesus tem visto? Ou seja, o que Jesus faria nos meus passos? Então, vamos estar orando e pensando nessa questão. Natanael responde a Jesus. Natanael reconhece a Jesus. A resposta dele, ele responde com uma pergunta, né? Que é o versículo 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? De onde é que você me conhece? Então Jesus responde ele, né, que viu ele debaixo da figueira. Então ele fica ali todo preocupado. Natanael é o primeiro a reconhecer a Jesus como Filho de Deus. Ou seja, Natanael foi o primeiro discípulo a se converter verdadeiramente, né? O versículo 49 diz. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel, é tu mesmo. Agora estou certo, agora realmente Filipe me trouxe no lugar certo. Então ele confessa ali que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 49. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Agora eu estou no lugar certo, agora estou com a pessoa certa, agora eu vou realmente viver a vida certa que eu tanto almejava. Em outras palavras, com essa confissão, Natanael estava ali buscando se acertar com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, isso é muito bom quando Deus fala aos nossos corações, que nós reconhecemos verdadeiramente o falar de Deus. Porque quando Deus fala, Deus move as montanhas, move as pedras que existem nos corações, enfim, Deus faz as transformações necessárias, como ele fez na vida de Natanael. Natanael, ao crer verdadeiramente, Jesus confirma com uma pergunta, no versículo 50, né? Disse Jesus, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Não só porque eu falei isso, você crê? Infelizmente, o ser humano tem essa facilidade, essa dificuldade, né, de acreditar nas coisas. Ele prefere ver primeiro para crer, né? Então, ele só porque eu te vi. Mas Jesus aí acrescenta, né? Não fica só nessa pergunta. Ele diz, coisas, no final do versículo 50, coisas maiores do que estas verás. Então, vai vir coisas aí que você vai ver, Natanael, para que você possa, assim, cada dia mais firmar a sua fé. Então, coisas maiores virão. O versículo 51, né, que ele diz, então acrescentou, na verdade eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, você agora não só está vendo o Filho do Homem, você não só está confessando, você não só está crendo
mas você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo, o céu aberto, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Natanael, agora ele toma a posição correta, né? Natanael tornou-se um discípulo honesto, sincero, fiel. Jesus já havia falado que ele era honesto, sincero, o versículo 47, né? Então ele toma essa posição, mas o versículo 47 o quê? É quando Jesus encontrou isso. Quando Jesus viu a Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Em algumas traduções está onde não há dolo, né? Que tem o mesmo sentido da palavra. Então, Natanael, ele já era um homem sério na sua sociedade, mas agora ele se torna mais sério ainda diante de Deus pelo fato de ele agora ter reconhecido a Jesus Cristo, ter encontrado e ter conhecido e reconhecido como seu Senhor, como seu Salvador. Então, Jesus Cristo fez a diferença na vida de Natanael e pode fazer a qualquer momento na minha, na sua, na vida de qualquer pessoa, desde que ele nos convide para a sua obra, nos convide para desempenhar uma função dentro da sua igreja e nós venhamos aceitar, de acordo com Jesus coloca as coisas diante de nós, seja na área missionária, seja na obra local, seja na área evangelística local, enfim, aquilo que Jesus coloca dentro de você, se você aceitar, você vai ver coisas acontecer que, assim como Natanael estava convicto que ia ver sim, e dias depois ele viu o Senhor subindo aos céus e os anjos subindo e descendo, como Jesus tinha prometido, ele estava no meio dos homens lá que estavam lá reunidos. Então, nós também podemos ver coisas grandes acontecer em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que tenham todos assim um resto de manhã na presença do Senhor e que possamos assim também ter uma tarde de descanso para louvor e glória do nome do Senhor. E lembrando que às 18 horas estaremos mais uma vez aqui na igreja louvando, exaltando o nome do Senhor e o nosso culto ao nosso eterno Pai. Vamos encerrar essa manhã orando. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Permita, meu Deus, que ela possa falar profundamente aos nossos corações a cada dia, Pai, da Tua direção, da sabedoria. E nos ajuda, Pai, a permanecer firme em Teus santos e retos caminhos. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e dá a Tua direção, Senhor. Nós te suplicamos as Tuas bênçãos e te louvamos por tudo, pela vida de cada um. Dá um almoço abençoado, Pai, um momento de comunhão entre famílias e que o Senhor possa estar assim abençoando grandemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até a noite a todos.